Com todo mundo aí te aplaudir, viu? Eu acho que a gente tem que te aplaudir. Primeira coisa, te aplaudir por você estar aqui. E te agradecer do fundo do meu coração por você compartilhar um pouco da tua vida, da tua história. Fique à vontade para contar as coisas de forma superficial, de forma mais profunda, o jeito que você quiser, o jeito que seja confortável para você. Mas eu quero que você fale um pouco de onde que você é, onde que você nasceu, o que que você faz. Eu já tenho um resumo aqui, né? Mas eu acho que falado por você fica muito melhor, né? Você falou que é dentista, é isso? Eu sou dentista e eu me E formei em bacharel em direito. setembro. Hã? E bacharel em direito. E me formei agora em setembro de bacharel em Direito. Agora Então me estou conta, na OAB. me conta, me conta um pouco mais de onde que você nasceu, Eu como é que nasci foi a em tua Belém, infância. nasci em Belém do Pará. E com 2 anos de idade eu fui morar em Recife. Certo. Morei lá 10 anos e com 12 anos retornei para Belém. E moro até hoje, né? Moro em Belém até hoje. É, mas E aí, pretendo como é me que foi? mudar. Que é? Pretendo me mudar daqui a uns 2 anos, mais ou menos. Para onde você vai? São Paulo. Quero morar em São Paulo. Aqui na minha terra? Ah, é aí? Quero. Mas você quer morar Amo em a São tua Paulo? terra, eu amo a tua terra. Você quer morar em São Paulo capital, é isso? Isso. Poxa, que legal, meu. Você já tem algum projeto, alguma coisa que você tem em mente assim? Não, eu quero ser juíza, mas eu também quero palestrar, né? Sei. Sobre autoconhecimento, essa parte que eu gosto muito, né? Eu converso Então, com muita gente, Karina, durante a minha semana, eu converso com muita gente. E 6 da manhã, meia-noite, eu estou conversando com um monte de gente. Mas se eu não me engano, foi você que me falou que fez um curso na SB Coaching, é isso? é, isso. E você fez um curso do quê? Para a galera saber um pouco mais aí do que você fez. Isso, PPC, né? É, Que é o Personal Coaching, sei. que é para, não é para empresa, é para pessoas mesmo, entendeu? Você passa Atendimento pelo pessoal. processo. E eu me Sim, interesso muito pela área de relacionamentos é. afetivos entre casais, entendeu? Então eu vejo um alto índice de divórcio. E o meu projeto é ensinar o caminho para as pessoas saberem se relacionar Sei. e diminuir esse índice de divórcio e tornar o relacionamento mais harmonioso. Isso nem é o foco da nossa conversa, mas queria te fazer uma pergunta em cima disso. Você acha que os casais se separam, Karina, porque existe traição, existem coisas mais sérias, ou você acha que é realmente a falta de capacidade das pessoas em flexibilizar um pouquinho, em entender o outro, em saber aceitar as diferenças? O que você acha? Bem, pelo que eu estou estudando agora, a maioria dos divórcios eu acho que acontece pela diferença de valores. Eu Hum, acho que o princípio básico com o tempo, são os valores. Se os valores não forem parecidos ou próximos, a tendência é um insucesso da relação. E também a questão da polaridade, né? A polaridade da energia masculina e energia feminina. hum. Isso está causando muito desequilíbrio na relação. Mulheres estão tendo o papel de homens e homens estão ficando com a energia mais feminina. E isso está causando um desajuste. Você sabe que eu já ouvi dizer que muitas mulheres falam isso, né? E agora eu vou a favor das mulheres um pouco, tá bom? Sem querer pender para um lado ou para o outro, mas as mulheres falam assim: olha, não é que eu queria tomar o posicionamento de homem da casa. O problema é que ele não tomava. Uma vez que ele não tomou o posicionamento de homem,
eu tive que entrar na frente e tomar, porque senão a casa não andava. Então, não sei se isso é uma coisa, uma percepção só minha, mas às vezes eu percebo que algumas situações elas se dão por falta de ações, né? A gente fala aqui de superação, né? E eu acho que a gente tem que entrar mais com ação nas coisas. Tem muita gente planejando, tem muita gente organizando as ideias, mas não sai daquilo. Tem que ter mais ação. Verdade. Não Mas isso aí é esqueça uma nunca. questão de saber conversar também, né? De Sim, alinhar as tarefas em casa, sentar, ver direitinho e gostei. não, né? Ao invés de tomar a frente de uma vez, já, ó, eu acho que você É, deveria fazer isso. Mas eu já isso. falei 30 vezes, fala a 31ª, não tem problema. Então você vem para São Paulo, essa é a sua meta. É, se Deus Beleza. quiser. Vai ser muito bem recebida aqui. E a galera que está nos assistindo aí, vocês podem colocar o estado que você. Olha, entrou bastante gente, hein, meu? Vocês podem, eu não consegui nem ler aqui, tá? É muita coisa. Ana, Cione, Dá um oi beijo. aí pra galera que você conhece. Oi, oi, tudo E bem? uma coisa que eu quero pedir para todo mundo, ô Karina, e eu quero que você peça também. Embaixo da live, eu tô aqui em cima, a Karina tá na parte de baixo, e aí tem uma espécie de um aviãozinho assim, Ei, virado para Rodolfo, cá. Queria que vocês aí, pede para a galera, Karina, clicar nesse aviãozinho e eu compartilhar clico. com pelo menos umas 3 pessoas. Olha, gente, compartilha aqui nessa setinha e vai chamar mais 3 amigos aqui, ó. Isso. É só clicar, vai aparecer os amigos, não vai? Você vai lá e ó, pá, 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 pá. Pega uma pessoa que precisa ouvir isso que a Karina vai passar aqui hoje. Isso é de uma extrema valia. É realmente não é um conteúdo de um curso. É a vida de uma pessoa. É real. Né? É, Num curso, eu posso dar um curso e falar de coisas que eu sou superficial. Mas você que às vezes não entende nada daquilo, o meu superficial já vai parecer para você, nossa, que top. Mas aqui não. Aqui é a vida real, assim como ela é. Não é verdade, Karina? é verdade. Bom, tá pronta para começar? Cá, linda. Olha aí, sou prima de Recife. Quem é sua É, prima? A Adriane. doutora? É doutora ela, não? Deixa eu ver. É, Não, é Dri. É Dri. Eu achei que era doutora, mas é Dri. olha, Beleza, ó, tá entrando uma galera. Paulina fez Protagon Fez comigo. protagonista com Wendel Carvalho, é isso? Tem uma Wendel turma. Carvalho, Isso. muito bom. O Wendel e a esposa dele também é muito digital influencer, né, que fala. Os dois têm essa pegada na veia, né? É Bom, verdade. Karina, você quer falar mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa da tua adolescência? Ou já começaram os problemas aí, Não, os meus problemas começaram na infância, na né? infância? Por volta de 8 anos a 9 anos, É, eu sofri um abuso sexual. certo. E junto a isso, eu tive uma mãe muito workaholic, né? Mãe que Trabalhava trabalhava. que nem uma maluca. E junto a isso, é inevitável, sofremos o É, abandono afetivo, né? Então, a minha mãe saía de manhã, meu pai só chegavam à noite. entendi. E, e quando os pais vivem nesse ritmo, os filhos são cuidados por terceiros, né? Babá, enfim. Sim, E na parte do lazer, quem levava a gente para o parque, a aprender a andar de bicicleta e tudo, era o meu pai. Então a minha mãe era muito séria. O meu irmão caçula já pegou um lado melhor dela, né? Que eu acho que ela viu que errou com a gente. Eu tenho outro irmão mais velho e um irmão mais novo. é, E eu vou citar aqui as sete, né? As sete tormentas que você comentou. E eu vou depois me aprofundar numa.
que foi a mais difícil. Não que seja, Pode não é falar. que seja, tem muitas traumáticas, né? Mas tem uma que foi a mais difícil de superar, Entendi. tá? Então, depois disso, eu tive 2 abortos No- espontâneos. Nós vamos fazer assim, então. Só, desculpa te cortar. Nós vamos fazer assim. Eu tenho 7 perguntas para te fazer. Eu vou deixar Certo, você falar solto, tá bom? tá, Depois que você falar solto, aí eu vou me lembrar o que você falou e vou ver o que você já respondeu. O que você não respondeu, eu pergunto. O que você já respondeu, eu deixo, porque já foi na live. E depois eu tenho 3 perguntas que foram feitas por pessoas aí no meu store, que eu selecionei 3 perguntas que eu achei que são pertinentes, tá bom? certo. Vamos em frente, então. Então, Começando. então começou com abuso sexual, a ausência afetiva da minha mãe. E quando eu casei, eu tentei engravidar. Eu tinha um sonho muito grande de ser mãe. Eu não me entendia. Desde que eu me entendo por gente, meu sonho era ser mãe. E eu tive 2 abortos espontâneos, seguidos, né? E foi uma batalha que eu enfrentei, mas graças a Deus deu sucesso, que hoje eu tenho a Antonella e o João Paulo, Que né? show, hein? Meus 2 bebês lindos, que já têm 9 e 11 anos. Com certeza te ajudam muito nessa jornada aí. Depois disso veio o divórcio, É, foi um dos piores conflitos, porque envolve muitas pessoas, né? Depois do meu divórcio, eu tive uma agressão física e mental durante o casamento e durante o divórcio eu tive uma agressão física. E, e, e depois disso, depois de divorciada, eu tive a transição de profissão. Não é a transição de carreira, né? Que às vezes de carreira só muda o setor, mas sim, é transição de profissão. tem Então, que ir para outra especialidade. é, então de dentista para direito. Nossa, E durante essa transição, passei por uma crise financeira. Eu já estava organizada financeiramente, mas como eu não tinha educação financeira, eu deixei o meu dinheiro com meu pai. Só que depois que meu pai torrou o meu dinheiro, juntamente com a crise que ele passou, eu vi que ele também não tinha educação financeira. Então, quando a gente tem uma falha, para a gente se superar, a gente tem que estudar. E durante 2 anos eu fui estudar sobre educação financeira, porque teve um dia que eu tive muita raiva e eu usei aquela raiva a meu favor. sei. Então eu bati no peito, chorei e disse que eu não admitia escassez na minha vida e que eu ia estudar sobre finanças. E graças a Deus eu aprendi. Passei 2 anos sem cartão de crédito, que foi a primeira coisa que eu fiz. É difícil. É, muito difícil. E aí ter que viver com menos, né, do que a gente ganha, que é 2 princípios básicos, viver com menos. E depois da crise financeira veio. Eu já falei 7? Até me perdi agora. Não, você falou sobre primeiro o abuso, quando você era pequena. Depois você me disse que você O teve uma abandono mãe ausente. afetivo. O Depois abandono você afetivo. falou, é? O abandono afetivo, né? Abandono Os afetivo, abortos, depois os 2 abortos, né, que foram divórcio, espontâneos, o divórcio, a agressão agressão mental física, e mental depois física no divórcio. Que mais? E e aí a a transição transição de do emprego. carreira e a crise financeira.
A crise financeira. Ok, você disse que... eu ia te perguntar assim, a primeira, tá? Eu ia te perguntar assim, qual foi a maior superação da sua vida? Ou seja, você já meio que disse aí que tem uma que foi a pior para você superar. Foi Qual foi? Só fala assim, qual foi? Para a o gente divórcio. depois... O divórcio, O divórcio. certo? Você foi abusada, né? E isso deve causar um trauma violento na pessoa, mas você ainda Foi a que considera, mais demorou para superar, foi a que mas mais demorou tempo foi. de... Certo, Isso. Mas o divórcio foi a mais forte, a mais impactante, porque não foi fácil o meu divórcio. entendi. E Nunca é, né? Difícil, mexe nos meus filhos, então mexe com muitas coisas, entendeu? às vezes é fácil para o casal, mas não é fácil para os filhos, não é fácil para os familiares. A mãe casa o filho pensando assim, meu, não quero que meu filho se separe nunca mais. Então, assim, eu acho que realmente cada situação é uma situação, cada momento é um momento, mas eu acho que o divórcio nunca é fácil. A gente não casa para se separar. E nem separa por falta de amor, né? Verdade. Só cortando aqui um pouquinho para o chat, a Adri, ela perguntou assim, ó, você fez terapia? Com Deus. Foi a minha Respondido, né? terapia, foi com Deus. Durante o divórcio, o mais chocante também que teve durante o divórcio foi porque você olha para os lados e ninguém te apoia. Não tem amigo, não tem pai, não tem irmão, não tem ninguém que chegue contigo e fale, vai ficar tudo bem. Não Sei. tem. E durante essa batalha, Deus enviou uma moça. Eu não estou falando aqui de religião, quero deixar bem claro. Até porque eu não defendo nenhuma religião, tá, gente? Eu estou falando, pode acreditar em Deus, Não, em energia e qualquer outras coisas, entendeu? deixa eu te falar, Karina, não tem problema, porque é o seguinte, ó, esse canal aqui é o Gilberto Oliveira Superação. Então, assim, eu sim tenho que evitar um pouco de pender para um lado, pender para o outro, porque eu tenho audiência de tudo quanto é gente, né? Tem gente que me assiste, que gosta dos meus vídeos, mas a pessoa de repente nem acredita em Deus. Mas aqui a gente está contando a tua história. Então você pode contar se você se apegou em Deus, se você foi para a igreja e foi a igreja que te deu realmente esse suporte e você se encontrou em Deus, em Jesus. Você pode falar assim sem medo, porque a história aqui hoje é sua. Tá. E Deus enviou uma Ficou moça. baixo o teu som. Tá Não melhor sei se é agora? só para mim. Deixa eu ver aqui. Só um Agora tá me minutinho. escutando? Vai, fala Oi? aí, deixa eu ver. Oi, tá escutando? Eu não sei Alô? se foi só para mim. Eu não sei se foi só para mim, mas eu achei que tá um Deu uma pouco mais baixo diminuída agora. na tua voz, mas depois voltou ao normal. É? Então vamos em É. frente. Se eu não conseguir te escutar, eu te falo. Ó, O o som som tá tá bom, ó. bom. A Luciana É. já respondeu. Diga lá. E Deus enviou essa moça para orar comigo. E foi quando eu mais criei intimidade com Deus, conheci um lado que eu não conhecia. E como eu não tinha ninguém para contar naquele momento, eu orei muito. Ela me levava para muitos cultos, né? Não era igreja em si, mas era culto. E cada vez que eu estava passando por dificuldade, eu abria a Bíblia e Deus tinha uma passagem lá que aquilo me fortalecia. E foi assim que eu fui ficando mais forte. E superei a batalha do divórcio. Até porque, que nem eu falo, o divórcio, quando você se divorcia com uma pessoa que tem dinheiro, que tem grana, essa pessoa pensa que pode comprar o mundo, Sim. que pode passar por cima de qualquer pessoa.
E não é assim. E não aconteceu assim. Apesar do meu divórcio ter sido consensual, foi difícil, Sim, entendeu? Então, até ameaça de morte eu tive. Então, assim, hoje meus filhos temos guardas compartilhadas, né? Fica uma semana com o pai e uma semana comigo. Nos damos bem, né? Por mim, não tenho nada contra ele. Ele evoluiu muito durante o divórcio. Hoje ele é um pai melhor, mais legal, presente, entendeu? bacana. E temos uma boa relação, porque apesar dos nossos conflitos, então o nosso princípio era a gente discute aqui no WhatsApp, mas não envolve as crianças. Então, quanto menos traumas elas, né, sentirem, melhor vai ser. Já tem um trauma da separação, né? Ainda tem que ter trauma de briga, aí não dá, né? Não, e eu acho legal porque a superação, ela pode ser, quando eu digo sim, superação para o casal, tá? Ela pode ser mais ou menos. Ou seja, a gente teve um pau, aí me ameaçou, é aquilo, e hoje a gente não se olha na cara, eu odeio ele me odeia, eu tenho que tomar cuidado para sair à rua, ele também, porque qualquer hora eu mato ele, sabe, essas coisas assim. Mas hoje, tanto do seu lado quanto do dele, eu É, percebo que houve uma superação completa isso. mesmo, né? Vocês não voltaram, não teve, não reatou, mas pelo menos aquilo que a gente considera viver em paz, isso vocês conseguiram. Foi. E o que me deixou mais abalada foi não ter que conviver com meus filhos diariamente. Então, É, com o divórcio, isso eles chegavam na segunda, aí quando chegava na segunda que eu ficava sozinha, que ele ia para casa dos pais, eu já começava a chorar. difícil. Não, eu Porque imagino, parece eu que tinha imagino, arrancado as minhas crias de mim, né? eu imagino. Mas é um processo de adaptação, entendeu? Tudo vem para ajudar, né? Ó, E aí, O Reinaldo Valino, ele está e aí eu, perguntando aqui, ó, hum, o que que você sabe hoje sobre relacionamento, que você disse que você está estudando, né? Que poderia ter te ajudado nesse processo todo. Vamos supor, se eu você acho, soubesse eu algo, acho, sim, eu tinha escolhido melhor na época do namoro, pelos valores, entendeu? Que eu acho que o nosso principal rompimento foi questão de valores. entendi. Porque nós nos dávamos até muito bem, mas com o passar do tempo ele ficando rico e muita coisa misturou no meio, É, entendeu? Ele não soube administrar isso. Aí entendi. queria ter uma vida de solteiro, assim, mais ou menos assim, Todo entendeu? mundo quer ficar rico, né? Mas a gente tem que lembrar que tem que estar preparado para ficar rico. Rico, é Você não verdade. sabe o que eu me preparei até agora. Eu estou me preparando até agora, mas agora eu acho que eu estou preparado. É. Ó, qual o seu maior medo? O Rodolfo Oliveira perguntou. Eita, hoje eu tenho uma resiliência muito grande, né? Mas eu acho que o meu maior medo antes era de reproduzir, porque eu chegava a reproduzir o que eu renegava na minha mãe, eu reproduzia nos meus filhos, né? Eu estava seguindo o caminho dela, sendo uma mulher workaholic, mesmo eu renegando as atitudes dela, eu estava replicando, por ter Sim, convivido muitos anos, né? E quando eu percebi isso, eu disse: opa, aí eu afundei no autoconhecimento. E é, foi mudando meu mindset que eu pude ser uma mãe melhor, uma, uma amiga melhor, uma filha melhor, entendeu?
Então, É hoje só eu para faço, pontuar um eu não fiz negócio. terapia, mas eu faço muita imersão, entendeu? Só para Então, pontuar um negócio, tá, pessoal? O que que ela citou uma palavra aí é mindset. O que que é o mindset, né? Que algumas pessoas às vezes não têm alguma ideia do que é mindset. Apesar de que hoje todo mundo já sabe, né? O que é mindset, mas se você não sabe, vale a pena a gente também falar aqui, né, Karina? O é, mindset é quando você tem uma programação na tua mente e a gente vai reprogramar a tua mente. Entendeu? Então é como, vamos supor, a pessoa tem uma crença limitante. Então isso, você precisa reprogramar essa mente que tem essa crença limitante. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas você tem que tirar aquela programação e colocar outra no lugar. Né? Não é simplesmente tirar. Você tem que fazer com que aquela programação que estava instalada na mente da pessoa, você faça uma ressignificação daquilo, de maneira que, às vezes, você não consegue tirar, mas você consegue ressignificar, trazer um significado diferente. Boa ou não? então, é, uma das coisas que me fez passar por tudo isso, né, dar o perdão, foi a ressignificação. Então, quando eu sofri o abuso na infância, eu me perguntava muito por quê, o que é que eu fiz para merecer isso. Então, tipo assim, eu era uma criança e durante muitos anos eu joguei para debaixo do tapete porque eu não sabia resolver isso. Só que quando a minha filha foi crescendo, a assombração voltou, porque parece que eu me via nela, eu tinha medo, ainda mais com guarda compartilhada, pensa. Eu não sei Imagina. como estava, então, e isso foi colocando para fora dentro de mim. E eu disse assim, vou ter que resolver essa parada, entendeu? Então, eu aprendi a ressignificar. Então, ressignificar é você pegar uma situação que foi um caos. Então, eu aprendi a fazer a pergunta certa. Não é por quê, é para quê. Entendeu? Então, quando eu entendi isso, que era para minha história de superação, por um propósito que a gente imagina qual seja, mas não tem a certeza, aí você começa a sentir a gratidão. Entendeu? Show. Então, porque às vezes a gente só tem a lanterna até 3 metros, né? É tipo, às vezes muitas pessoas não divorciam porque não enxergam que além de 3 metros. Aí é que Deus entra na história. É acreditar no que não dá para ver e ter fé e seguir o coração, que é o que eu comecei a fazer e a minha intuição e tem dado muito certo. Desde a transição de carreira, que era fazer direito, e todas as minhas decisões é baseado no meu coração. Então, a gente não consegue ver, mas dá para acreditar. Então, foi por aí que a gente consegue transformar o caos em gratidão. Então, Entendeu? você acha que, assim, esses cursos que você começou a fazer, foi durante esses processos, quando que mais ou menos você começou a focar em desenvolvimento pessoal? Desde a adolescência, eu já gostava de ler livro de autoconhecimento. O pessoal criticava, né? Os É. 10 passos para ser feliz, não sei o que, não, não. Mas eu gostava, então eu já tinha aquele apego. E durante o meu divórcio, eu fui fazer o processo Hoffman, né? E o processo Hoffman me ajudou a ver a vida com outro olhar, um olhar mais belo, um olhar de amor, encantador, que a gente pode sentir amor pelo próximo, independente dos momentos que a gente esteja passando, da falta de amor que eu tive durante a minha infância. Sim. Então, eu conheci o amor quando eu tive meus filhos.
Foi quando eu conheci realmente o que era o amor. E isso também mexeu muito comigo na época. E o processo Hoffman me ajudou a entender esse processo de gratidão, de sentir tudo isso. E depois do processo Hoffman, eu passei um tempo, né, nessa batalha de divórcio, tentando organizar o furacão, transição de carreira, porque eu era dentista, mas eu tinha 2 clínicas, eu tinha 10 funcionários na minha costa, mais o que prestava serviço, então finalizar isso não era fácil, mas aos poucos eu fui Conquistando. me dissolvendo dessa parte, né? Passei uns 2 anos estudando direito e tendo uma das clínicas, né? E aí eu fui, aos poucos, indenizando todo mundo e fazendo essa transição. Entendeu? E você coloca aqui que você é coach também, né? Sou coach. Tem uma especialização, life coach, Tô business. tô finalizando, né, as minhas aulas de coaching, que a prática a gente já fez. Tá? E esse ano de 2020 eu vou divulgar mais essa parte, tudinho, mas eu quero ser coach de relacionamento. De relacionamento, tá? De relacionamento. Ah, isso é interessante. E você também tem um hobby que é kitesurf. É isso? É, Você colocou aqui, ó, kitesurfista. É assim que se fala? kitesurfista. Isso também ajuda, né? Queira ou não, ajuda a dar uma Depois que eu me desestressada. divorciei, eu disse, não, eu preciso de um hobby, eu preciso conhecer muitas pessoas, eu preciso de uma nova inspiração. Yeah. E foi o kitesurf que é a minha paixão. E eu tenho muitas amigas especiais, amigos especiais desse esporte. Se tivesse que falar que o kitesurf ensina alguma coisa, o que vocês falariam? Ixi, ensina. Eu acho que todo esporte ensina muita coisa, né? Mas nesse em específico, o que você diria? Ensina a sensação de liberdade. É quando tu Liberdade? sobe no kite, tu sobe e entra naquele marzão, vai embora. Ixi, tem gente que grita, tem gente que começa a agradecer. Então, o kite ele proporciona esse estado de liberdade. Você acha que Muito pelo bom. menos uma vez na vida a pessoa deve experimentar essa sensação? Tem. Se fosse mais fácil aprender o kite, porque não é tão fácil assim. Não é fácil, tem que ter uma dedicação, mas tem que ter superação, né? Se não tiver superação, não tem graça. Ó, Karina, eu não sei qual das superações você vai pegar. Quem está chegando agora, nós estamos entrevistando a Karina Tinoco. E a Karina eu chamei de 7 tormentas, porque ela teve 7, passou por 7 problemas extremamente sérios na vida dela, né? Incluindo aí abuso sexual, abortos espontâneos, separação, agressão física, agressão moral, abandono afetivo por parte da mãe, uma série de problemas que muitas pessoas, se tivesse um deles, já não passaria, né? Já talvez entraria em um processo de depressão, já se encostaria num canto aí e ficaria pensando pro resto da vida que não ia conseguir mais nada. A Karina, ela continuou, foi em frente, né? A minha metodologia que eu estou criando ainda vou escrever um livro sobre isso, ainda vamos ter um curso sobre isso, né? Sobre essa metodologia, chama GO, Superação Sem Limites. Porque tudo que nós vamos fazer na vida, você tem que dar um gol, um passo, tem que ir em frente. E a Karina deu esse gol, ela falou, não, eu não vou ficar dando back, né? Eu vou dar um gol, vou para frente. É isso, Karina? Tem que ter coragem. Para ser feliz, tem que ter coragem. Teve uma pergunta E aqui, Karina, que... isso tá dentro da gente. Aí tem que ir buscar lá dentro. Ó, quem fez foi Eládio Roberto dos Santos. A intimidade com Deus fez e fará toda a diferença em sua vida e na de qualquer um, eu acho que ele quis dizer, né? Aí o Reinaldo perguntou, você mudando para São Paulo, como ficará a guarda dos filhos?
Aí acho que é uma questão que vai decidir entre o casal aí, né? Vão ter que Isso entrar ainda, num isso acordo. é o que me prende mais aqui, né? Porque eu já me formei, o que me prendia era a faculdade. E eu vou ter que resolver essa questão, mas eu vou querer terminar minha pós. E aí, quando eu terminar minha pós, eu vou resolver isso. Aí, meus filhos vão estar maiorzinhos. Bora ver como é que se vai resolver isso. Eu tô deixando um pouco para lá. Quem sabe Deus Bom, manda uma luz até lá para resolver essa manda, questão. manda. Ele certamente mandará, viu? É, Ele certamente mandará. Mas olha, a pergunta que eu faço aqui, a segunda pergunta é: conte pelo menos 3 ações ou atitudes que você teve que virou o jogo. Então, assim, de repente, pega alguma das superações que você teve aí, que tipo de atitude que você tomou que você acha que, pô, isso virou o jogo? eu mudei o foco, né? Eu virei o foco para mim. Então, às vezes a gente espera muita atitude das pessoas que dizem te amar, né? É, Mas cada uma tem sua limitação, seu medo, seu receio, seus traumas. E eu disse assim, bem, eu meti na minha cabeça que a vida é uma arte e eu posso certo. transformar. E aí eu mudei o foco para mim, parei de ser vítima e eu disse assim, agora eu vou escrever a minha história. E depois que eu decidi isso, eu disse assim, eu preciso me libertar desses traumas, porque eu sentia que eles me travavam, né? Porque gera as crenças e as crenças limitantes te travam, Sim. né? Te fazem evoluir. Prosperidade, abundância, financeiramente. Se a gente vive numa energia muito de sofrimento, não tem como avançar, né? Então eu disse assim, agora eu vou focar em mim. E é o que eu tenho feito todos os dias. Então, se eu preciso estudar, eu sento e estudo. Se eu preciso malhar, eu vou e malho. Se eu preciso me alimentar bem, eu vou e me alimento. E isso também te faz tirar. Às vezes as pessoas falam assim: mas como se fosse assim, elas querem te diminuir, né? Algumas É. pessoas. E quando você foca muito em você, você acaba deixando de acreditar, deixando de relevar, releva muito a opinião dos outros, porque eles não sabem o que tu passou, não sabem onde você quer chegar. E se você fica latindo, como é, atirando pedra para todo cachorro que late na tua frente, tu vai deixar de viver. Então, o foco tem que ser na gente. Boa. Isso Quando você começou a falar que você ressignificou muita coisa na tua vida, eu já achei importantíssimo, porque quando a gente ressignifica os valores, né, não só o que a gente passou, mas ressignifica os valores, ressignifica os nossos hábitos, com certeza a gente vai ter uma vida diferente, porque vai ter uma vida ressignificada, com um significado diferente. é Você verdade. tinha dito que você leu muitos livros, né, de autoajuda quando você era mais jovem. Incluindo os livros que você leu, os livros que você ainda lê até hoje, tem Uhum. algum livro assim de cabeceira que você acha que é legal indicar para a galera aí? Bem, a única coisa que eu tô lendo, que é um livro muito bom, que ele foca, ele ajuda, ele te dá muitas dicas para focar mesmo em uma única coisa. Esse livro é muito bom. Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. Ele Napoleão te Hill. ajuda, a concentrar numa energia positiva. Então, eu acredito que a maioria das pessoas não está onde quer por causa do vitimismo. Então, elas ficam focando muito no negativo, muito no ai, mas meu marido é assim, ai, mas a minha mãe é assada, a minha mãe é cozida. Eu comparava muito a minha mãe, né? E aí eu fazia um checklist da minha mãe.
Eu olhava para a mãe da vizinha e dizia assim, ah, minha mãe não me dá amor, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, nananana. Eu só olhava os pontos negativos da minha mãe. Sei. Até que um dia eu disse assim, gente, eu vou deixar de lado os pontos negativos e eu vou absorver o bom. O que é que ela tem de bom? E também eu fui entendendo a história de vida dela, né? Que também não foi nada fácil. E Entendi. aí eu disse assim, não, minha mãe é guerreira, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, ela tem esses aspectos e tal. E aí eu fui aprendendo a, a, a tirar, a extrair as coisas boas dela, entendeu? Entendi. E a gente tinha muitas porradas assim ornamentais, porque o jeito que ela pensa é diferente do meu. E Claro. aí, e aí na questão da polaridade, de honrar os pais e tal, eu queria ser a mãe da minha mãe. E Entendi. aí isso atrapalhava a nossa relação. E aí quando eu entendi que eu tinha que ser filha, foi quando tudo começou a dar certo. Então eu desci para a posição de filha. Hoje eu respeito as decisões dela. E outra coisa do foco é focar, parar de ficar escutando as reclamações de terceiros, né? Porque você não vai resolver, a pessoa só quer desabafar e você acaba querendo resolver e dá muito conflito. Então, hoje o foco realmente é em mim. Tanto que quando eles querem desabafar, eu falo, eu tenho a solução, vocês vão seguir a solução? Senão nem adianta falar. Então, é mais ou menos assim, entendeu? Gostei de tudo que você falou, viu? Acho que tem tudo sentido e bem legal. Quem estiver anotando aí, eu acho que pô, vai ter já algumas coisas aí no radar para poder começar a seguir, para começar a fazer, não ficar ouvindo zum, 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 né? E nem também ficar reclamando, porque eu também tenho um problema no braço direito, eu não te mostrei, ele até tá com uma faixinha aqui, meu braço, porque eu me queimei, se acredita? Eu me queimei, só que eu não sinto direito o meu braço direito. Eu não sinto direito o meu braço direito. Meu Deus. E aí, o que aconteceu? Eu não percebi. Talvez eu percebi só um aquecimentozinho. Mas aí, formou bolha, tive que ir no hospital lá agora. Mas vamos lá. Falando disso que você falou. Eu poderia ter me concentrado no meu braço direito. E pensado assim, caramba, não posso fazer nada. Mas eu tenho um esquerdo. Sim, Bonito, bem feitinho. Eu falei, saudável. então todos os dedinhos estão aqui. E sabe o que eu mais ouvi na minha vida, Karina? A Hum, entrevista é sua, não é minha, tá? Mas só para pôr um parênteses aqui. hum. Eu sempre ouvi assim: você faz mais com a mão esquerda, com uma mão, né? Do que muita gente com duas. Habilidade, criou habilidade. Você cria habilidade. Ô, Karina, me fala uma coisa. Como que todos esses Ah, eventos de deixa eu superação. te Oi. falar, outro livro que eu comecei a ler, mas ele é muito mais profundo para quem quer falar, entender o ser humano, né? É sobre inteligência emocional. Yeah. É do Daniel Goleman, É o alguma coisa pai da assim. inteligência emocional, né? Então, é onde eu também estou me aprofundando agora, né? Se você puder depois, vamos colocar os livros que você está falando, apesar que eu vou tentar gravar, só que a gente tem que acabar até 8h30. Eu não sei se eu vou conseguir. Senão a gente sai da live, porque eu acho que a outra live que eu fiz, eu entrevistei o Léo Olímpico, ele não deu para gravar porque eu acho que acabou o tempo, dá 1 hora. Então, se der aqui que está acabando a live, eu vou encerrar e aí eu começo de novo, para a gente tentar gravar essa live. Se Tá, não der para gravar a live, o que eu vou fazer? Eu tenho um software no meu celular, um aplicativo no meu celular, que ele captura a tela. Então aí de madrugada, que não tem barulho nenhum aqui em casa, eu vou soltar esse aplicativo e vou rolar a nossa live, porque ela fica gravada no Store. Entendeu? Então todo mundo que quiser, vai lá no meu Store, Gilberto Oliveira Superação, assim que acabar que você assiste tudo de novo. Tá? Tem o replay aí. Mas além disso, vou tentar gravar, tá bom? tá. Tem muitas perguntas aqui, eu não estou conseguindo acompanhar todas, mas bacana. Olha só, o que você acha que esses casos de superação, Karina, eles deixaram para você como uma herança, assim, para o resto da tua vida agora? Nós temos 10 minutos. A minha resiliência.
minha força, então não me abalo por qualquer coisa, entendeu? Tem que ser uma coisa muito forte. Eu aprendi a amar melhor o mundo, as pessoas, tudo à minha volta, né? Eu sou uma pessoa melhor, entendeu? Então, como pessoa, a, a pessoa, se Deus tivesse me mostrado assim, ó, Karina, você vai passar por isso, 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 isso. Eu acho que eu tinha corrido, ao contrário, eu tinha ido para lá. De Meu vez em quando eu Deus. tinha ido para lá. Essa que é a vantagem da gente não ver o nosso amanhã, né? Então, Verdade. surpresa, né? Então, se a gente pudesse enxergar, talvez a gente não iria. Mas como a gente É. não pode, a gente tem que encarar. É. Isso também a gente não, Deus não quisesse que a gente errasse na vida, né? Com É, certeza ele mostraria para nós já um preview, e você ia olhar o preview do teu casamento, o preview de teus filhos, e você ia falar, vou casar, não vou ter filho. Então a gente tá é, sempre ligados a esse tipo de erro, faz parte da vida. e é Bom, inevitável a gente viver sem sofrimento, né? A gente evolui no sofrimento. sim. Karina, o que que você acha que tem sido mais difícil para as pessoas que estão nos assistindo, as que vão nos assistir, as pessoas do Brasil, do mundo que vão nos assistir? O que que você acha que tem sido mais difícil para as pessoas superarem no dia a dia da vida delas? A falta de coragem, essa questão de querer ter certeza do que vai acontecer, então não dá para ter certeza. Aí trava o medo te trava, porque as pessoas querem agir na certeza, e não existe isso, entendeu? É agir na incerteza mesmo. E rezar para ver o que é que vai acontecer. Eu acho que acredita assim, já tá ruim, né? Pior não vai ficar, entendeu? E Mergulha do trampolim e torce pula para do ter água. trampolim, torce para ter água, mais ou menos por aí. Mas, e o vitimismo, né? Eu vejo quando as pessoas encontram um obstáculo, elas são muito vítimas, né, dela mesmas. Então, aí culpa o mundo, o tempo, o clima e não faz nada. Aí fica na inércia, né? Então, muitas pessoas falaram assim: ah, Karina, eu não divorcio porque eu ainda não sou estruturada financeiramente. É. Eu disse, quando eu me divorciei, eu também não era, entendeu? Eu não tava nem aí. Eu disse assim, chega, é agora, chega, entendeu? Então, o depois é que você vai saber. A única coisa que eu sabia é que eu queria continuar morando na minha casinha, com as minhas coisinhas, que eu não ia voltar para casa do papai e da mamãe. Eu ia dar o meu jeito. Eu ia trabalhar, não sei o que eu queria fazer. Não ia roubar, né? Mas. E graças a Deus me abençoou e deu tudo certo. Além da crise financeira, que a crise financeira me evoluiu também, né? Não, eu não tinha educação financeira que eu tenho hoje. Para gente encerrar, eu amei falar com você, achei top. Ah, ah, Quero marcar muito, um. quero muito poder falar com pessoas, né, conectar com pessoas, porque eu acho que superação, Karina, esse meu canal, Gilberto Oliveira Superação, e esse minha metodologia Go, Superação Sem Limites, ela foca muito nisso. Existem muitas coisas que a gente tem de superação no dia a dia das pessoas, né? E as pessoas às vezes encaram superação apenas aquela pessoa que passou por uma doença terrível e ela não morreu e ela se recuperou, aquela pessoa que sofre um acidente e fica tetraplégico. Claro, eu encaro todas essas superações como coisas divinas, muito importante falar, muito importante conhecer essas pessoas, tanto que eu me conecto também com esse tipo de pessoas. Mas eu acho que tem muita superação no dia a dia, que eu acho que as pessoas às vezes não encaram isso como superação, e é. Quantas coisinhas pequenas a gente às vezes não tem que superar para um casamento ir para frente, para a gente poder
ter realmente uma vida melhor, né? Como profissional, pessoal, isso é o que eu acho mais importante. E eu agradeço muito você por ter doado o teu tempo nesta noite de terça-feira, né? Espero ter Nós, ajudado. dia 3 de dezembro, já estamos na reta final de 2019 e eu torço para que o teu 2020 seja maravilhoso. Nossa, amém. Que Deus abençoe, que você consiga conciliar a vinda para São Paulo com a guarda dos filhos de uma maneira que fique bem você, o teu ex-marido, e que tudo dê certo para você. A galera tá colocando um monte de coisa aí, depois você leia com cuidado, porque o pessoal coloca com bastante carinho. Obrigada, e tem alguma gente. coisa que você quer falar para essa galera que está nos assistindo e que ainda vai nos assistir? Eu quero que vocês acreditem mais em vocês, no potencial que tem dentro de vocês. Vão buscar isso, assumir a responsabilidade da vida de vocês, que vai ter, e elevar essa energia, viver de forma plena, cheia de amor, cheia de paz. É por isso que vale a pena viver, buscando o sonho de vocês. E é isso, essa vibe boa. Eu percebi que tem muita gente que gosta de você, viu, Karina? É? Muita gente gosta de Amém. você, viu? Amém. A galera realmente compartilhou a live, algumas pessoas me mandaram mensagem, tem muita gente torcendo por você e eu acredito que essa live vai fazer bem não só para você, para mim, mas vai fazer bem para muita gente que vai poder assistir. Se Deus quiser, nós vamos deixar gravado. E eu acho que é um exemplo de superação mesmo, superação sem limites, porque eu acho que a gente não sabe ainda qual é o nosso limite, a gente vai descobrindo, vão passando as décadas, né, os anos, e você vai vendo que as coisas, caramba, mas isso eu já achava que era muito bom, né? Mas olha hoje como é que tá. Então eu acho que nós, seres humanos, somos assim também, a gente não tem limite. Verdade. Graças a Deus. É a Quero te arte. agradecer muito, viu? Quer falar mais Obrigada. alguma coisa? Mandar um Não, abraço? agradecer aí a galera que participou ao vivo. E é isso, turma. Espero que tenha ajudado vocês e percebam que traumas todo mundo tem, né? Tem que saber olhar com um lado positivo. É isso. Karina, muito obrigado, viu? Tá, Deus obrigado, abençoe meu sua amigo. vida. E a gente vai ficando Beijão. por aqui, tá bom? Fique Desculpa com aí as Deus. crianças correndo aqui às vezes. Preciso avisar elas que não pode fazer isso. Olha lá, mais Ah, um. é, Mas fica com beijão. Deus. Vamos conectar mais vezes, vamos nos falando, tá bom? Tá bom. Obrigado, gente. Tchau. Valeu. Tchau, Valeu. gente. Obrigado a todos aí. Compartilhem, hein? Valeu. Beijo.